luta de Sansão não era uma luta física. A luta de Sansão era mais do que físico. Sansão, ele estava não só lutando contra carne e sangue. Sansão, ele estava lutando contra os deuses dos filisteus. E o deus dos filisteus chamava-se Dagon. E quando a gente olha, por exemplo, se você procurar no Google, Dagon, você vai ver a imagem de um sereio masculino. Então, assim, ele era totalmente o deus da sensualidade. E ele era como se fosse uma versão masculina de Iemanjá. Ele era um deus implacável, ele era um deus da sensualidade. Então, Sansão, ele não estava simplesmente brigando contra os filisteus. Porque na carne e no sangue, ele tinha muita força. Ele foi dotado de uma força tremenda que Deus deu para ele, e ele destruía tudo, acabava com tudo. Mas ele esqueceu do plano espiritual, do mundo espiritual. Ele esqueceu que os filisteus, eles guerreavam com um deus chamado Dagon. E esse deus era o deus da sensualidade. E foi aí que puxou o tapete de Sansão. Era aí que Sansão tinha que ter se fortalecido, mas na verdade ele mostrou suas fraquezas espirituais durante todo o trajeto de Sansão. Vamos ver lá em Juízes capítulo 14, versículo 1. O casamento de Sansão. Vamos começar toda a história de Sansão. Sansão desceu a Tima e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tima. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Então, primeiramente, ele viu e desejou. Olhar é pecado? Não. Se você só olhar. O que é o pecado? A fixação. Quando a gente faz o discipulado pastoral, nós aprendemos as etapas até você cair no pecado. Então, Sansão, ele viu, desejou e quis. Ele teve um imediatismo sentimental. Isso é pecado. Isso é a primeira coisa para você saber que não está nos planos de Deus, esse imediatismo sentimental. Então, Sansão, ele viu, desejou, quis. E aí, no versículo 3, diz assim: seu pai e sua mãe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga-a para mim, é ela que me agrada. Então, vamos ver aqui, o primeiro passo aqui. Primeiro, os pais. Os pais são autoridades que Deus colocou na sua vida. Esse é o mês da juventude. Vamos falar para os jovens um pouco. Então, assim, os seus pais, eles sabem o que estão falando. E Sansão, ele viu, aí eu quero aquela. Aí o pai falou: não, meu filho, mas será que não tem no meio do povo de Deus alguém que te agrade? Ele não quis saber dos pais, ele desobedeceu aos pais. A Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na sua terra. Então, assim, Sansão, ele não quis saber o que o pai achava, o que a mãe achava, se queria, se não queria. Ele não honrou os pais, falou: é essa que eu quero, e pronto, e acabou. Segunda coisa, julgo desigual. Amados, isso aqui é muito importante. Como que uma pessoa de Deus, com princípios de Deus, cristão, se envolve com uma pessoa que não tem Deus, que não tem os princípios, que não tem os mesmos princípios? A palavra de Deus chama isso de julgo desigual. Muita gente, por exemplo, assim, olha, você vê os homens do mundo, eles fazem tudo que querem fazer lá no mundo, aproveitam, não sei o quê. Aí, quando eles querem achar uma pessoa para casar, quem que eles procuram? Uma pessoa da igreja. Eles vêm na igreja, não sei o quê, porque quer uma mulher com princípios de Deus, quer uma mulher que honra a Deus, quer uma mulher que não vai trair, uma mulher com princípios, uma mulher sábia. Agora, as meninas da igreja, até o povo do mundo é inteligente, presta atenção, as meninas da igreja, nasceram na igreja, ou então se converteram, estão esperando para casar. Aí, não quero mais esperar, cansei de esperar.
Onde que as inteligentes vão buscar a gente? Lá no mundo. Ah, eu quero você, vem aqui que eu quero destruir a minha vida. Pega o primeiro que aparece, cansou de esperar, não teve inteligência, não teve sabedoria. Pega qualquer um que passa, assim, vem cá que agora você vai destruir a minha vida. Até o povo do mundo tem inteligência. E às vezes a gente, por causa da espera, do tempo do Senhor, esse mês eu ouvi uma frase assim: você acha que se você tivesse pronta para casar, Deus estaria te fazendo esperar? Você realmente acha? Não. Do Senhor, então, o Senhor ele tem o tempo dele, o jeito dele fazer as coisas. Espera no Senhor. Recebe essa palavra aí, em nome de Jesus. Então, assim, amados, o julgo desigual, o problema é o seguinte: você é filha de Deus, filho de Deus. Aí você vai e se casa com uma pessoa que é filha de quem? De qual entidade ela é filha? Nós vamos ver aqui que Sansão ele casou com a filha de Dagon, porque ela servia a Dagon, ela era filisteia. E nós vamos ver que o sogro fez a visita já na lua de mel para ele. Agora a gente vai ver. Então, obedeçam seus pais. E outra coisa, muitas meninas vêm falar para mim assim: nossa, na nossa igreja não tem homem, na nossa igreja não tem, que não sei o quê. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, tudo que você precisa, você vai achar na casa do seu pai. Tudo que você precisa. Deus, na hora certa, Ele vai trazer uma pessoa. Não precisa da pessoa estar aqui agora, não é a hora certa. Não é o tempo de Deus. Para que a pessoa tem que estar aqui na igreja? Pode estar servindo a Deus em outro lugar. Não precisa estar aqui. Eu estou falando coisas que eu escuto dia a dia das meninas, nas células. Não só aqui, em todo lugar que eu passo. Então, assim, falando para geral ouvir. Espera no Senhor. O Senhor ele vai trazer no tempo certo tudo que você precisa na casa do seu pai. Amém? Glória a Deus. Vamos ver aqui, amados. Versículo 7, 14, 7. Então, primeiro, Sansão não obedeceu aos pais, entrou num julgo desigual, não obedeceu aos princípios do Senhor. E agora vamos ver. Então, assim, ele já estava na escadinha, né? Lembra que eu falei da escadinha? Versículo 7. Então foi conversar com uma mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as suas mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Então, Sansão, na volta, foi assim, porque eu não li, porque senão não vai dar tempo. Ele foi, matou o leão. Aí, na volta, ele viu que tinha um enxame de abelha e estava fazendo mel no cadáver do leão. E ele pegou o mel e levou para os seus pais, mas ele não contou para os pais onde que ele tinha achado o mel. Por quê? Porque Sansão ele era nazireu. E lá em Números 6:6, a gente vê uma lista das coisas que nazireu pode e não pode fazer. E uma das coisas era não tocar no cadáver. Então, ele sabia que ele estava fazendo coisa errada, levou os pais a fazer coisa errada e não contou nada. Ele não contou nada. Quer dizer, ele não estava nem aí para os propósitos de Deus, para os mandamentos de Deus, para que Deus queria ou não queria fazer na vida dele. Ele não estava se importando com os mandamentos do Senhor para a vida dele. E ainda mais, ainda depois ele fez chacota do pecado dele, porque graças a Deus, amados, hoje, é só quando a gente vê que pecou, a gente vai a Jesus, pede perdão, e o Senhor nos perdoa, Ele nos lava, Ele manda no mar do esquecimento os nossos pecados. Mas nessa época aqui, ele teria que ter feito um sacrifício, tem toda uma lista de sacrifícios para cada pecado. Então, Sansão, ele nem se importou, nem fez o sacrifício, e ainda chegou na festa de casamento dele, ainda fez uma chacota com o pecado dele. Quer ver? No versículo 12. Vou propor-lhes um enigma, disse-lhe Sansão.
Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem me dar a resposta, vocês é que vão me dar. Aí lá embaixo ele diz: diz-lhe então, do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Então ele começa aqui a zombar das coisas de Deus. Ele começa a criticar, a não se... Isso aqui mostra que ele não estava se importando com os planos que Deus tinha, com os mandamentos do Senhor para a vida dele. E a palavra de Deus diz que a mulher de Sansão, aí ele se casou com aquela mulher, teve a festa de casamento, e é nessa festa que ele fez esse enigma, propôs esse enigma. E aí, na festa de casamento, os filisteus não conseguiram ver, não conseguiram descobrir, e foram na esposa de Sansão, para ela ficar insistindo, para ela descobrir. E aqui começa uma insistente, a mulher insistindo, olha aqui no versículo 16. Então a mulher de Sansão implorou-lhes aos prantos: você me odeia, você não me ama. E começou a dizer para ele: você não me ama, se você me amasse, você tinha dito. Isso serve para as meninas, que os namorados muitas vezes falam isso para elas, que elas estão num namoro em santidade, e os meninos ficam: você não me ama, se você me amasse, a gente teria relação. Amadas, quando falar isso para vocês, vocês dizem assim: isso aqui é velho, é da época de Sansão. Ah, muda o disco, meu filho, que essa não vai colar não. Viu? Glória a Deus. Isso aqui é muito antigo. O capeta, ele vai fazendo as coisas do mesmo jeito sempre, 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 sempre. Ah, você não me ama, me dá uma prova de amor. Prova de amor aqui não, querido, só casando. Amém? Glória a Deus, meninas. Então, assim, ele foi Sansão, mas Sansão não teve essa sabedoria. Ele foi vencido pela insistência da esposa. Ele foi vencido, ela insistia, ela falava: você não me ama. Ele falava assim: gente, eu não contei nem para o meu pai, nem para minha mãe, por que eu vou contar para você? E ela: eu quero saber. E ele acabou contando. E como nós vamos ver, ela contou para os filisteus, e os filisteus acabaram com ele na frente de todo mundo. E Sansão, simplesmente desnorteado, saiu, matou 30 homens, pegou a roupa dos 30 homens e trouxe para os filisteus. Então, em nome da honra, ele ainda cometeu um crime, ainda cometeu uma coisa hedionda, totalmente desesperado, totalmente sem discernimento nenhum. Sansão, ele já não estava enxergando um palmo na frente do nariz, ele simplesmente estava cego espiritualmente. E aí, no capítulo 16, sim, amados, e aí Sansão ainda foi traído pela noiva, foi traído pelo pai da noiva e foi traído pelo amigo, porque o pai da noiva deu o melhor amigo em casamento para a noiva. Quando ele voltou: quero ver minha noiva. Eu pensei que você tinha desistido, eu dei a mão dela para o seu melhor amigo. Então Sansão, ele estava assim, traído, acabado, derrotado, triste. E aí o que ele foi fazer? Afogar as mágoas. Com quem? Com a prostituta. Olha aqui no capítulo 16. Capítulo 16. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Aí Sansão, novamente, ele viu, quis e foi. Pegou a prostituta e passou a noite com ela. Então ele desonrou Deus, desonrou seus pais. Sansão, ele estava assim totalmente perdido. Mas é o que eu falo: você não está aqui na igreja e de repente você acorda no motel, não. Os homens casados, as mulheres casadas, solteiros, é um degrau. Você vai descendo. Começa com a visão, começa com o pensamento, começa com o desejo. E aí você não conta para ninguém, porque você é o herói da fé, né? Você é o super sei tudo. E o diabo, ele vai te novelando, ele vai naquela trama, e você simplesmente vai ficando cego. E aí você vai negociando os princípios de Deus. Lá na frente eu vou falar
como que a gente faz com as tentações. Mas assim, só para falar que Sansão, ele não caiu de uma hora para outra. Muitas vezes a gente lê a história de Sansão, aí a gente fala assim, Sansão e Dalila, mas até chegar em Dalila, muita água já rolou debaixo da ponte. O problema não era só Dalila, o problema começou muito antes, ele começou a negociar os princípios de Deus muito antes, até chegar em Dalila. Então vamos lá, versículo 4, 16:4. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Aqui é que chega Dalila, mas você vê que até chegar aqui, muita coisa já aconteceu. Sansão, ele já estava completamente cego. Você vê que é uma questão de tempo. Quem conhece Dagon, quem conhece esse espírito de sensualidade que estava perseguindo Dagon, era vendo que era questão de dias para ele dar o nocaute final. E agora, Sansão, ele está com Dalila, e agora os filisteus, eles não querem mais saber um segredozinho de um enigma. Eles querem saber o segredo da manifestação do poder de Deus em Sansão. Eles querem um ponto fraco. O que eu vou acabar com Sansão? E aí eles chamam Dalila e oferecem dinheiro para ela. Fala assim, se você conseguir saber o segredo de Dalila, de Sansão, nós vamos te dar dinheiro. E aí ela começa. A palavra de Deus fala que ela era insistente, até chegar a ponto dele querer morrer. Vê? Aí Dalila falou, no versículo 6, Dalila disse, conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. E aí Sansão começa a brincar. Ele simplesmente começa a brincar. Ele fala, não, se você amarrar tiras de couro úmido, aí eu vou ser fraco como qualquer homem. Aí Dalila ia lá, amarrava ele, conseguia as cordas, chamava os filisteus, aí Sansão quebrava as cordas e dava uma taca nos filisteus. Mas assim, era tão nítido que Dalila estava enganando Sansão, mas ele não conseguia ver. Não é porque ele não queria ver, é porque ele já estava cego. A sensualidade, ela faz isso na vida das pessoas. Cega totalmente as pessoas. Você não vê mais o que está acontecendo ao seu redor. Aí ele falava assim, não, é porque... Não, aí ela falava assim, você brincou comigo, você não me ama. De novo, a história do você não me ama. Aí ele falava assim, não, se você me amarrar com cordas que nunca foram usadas, aí a minha força se iria. Aí ela pegava as cordas que nunca foram usadas do mesmo jeito, chamava os filisteus, ele arrebentava as cordas e ele não via de novo que ela tinha feito toda a tramóia, chamado os filisteus. E aí ele falava assim, não, se você tecer um pano de 7 tranças, ele ia inventando, ele ia brincando com as coisas de Deus. Totalmente cego. E aí ela, de novo, a mesma coisa. E aí Dalila jogava mais pesado. E a palavra de Deus diz assim, no versículo 15. Como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Essa é a 3ª vez que você me faz de boba e não conta o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava, dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Então a gente vê que era algo insistente, que era algo maligno. E aí Sansão finalmente conta o seu segredo. Nunca foi passado navalha na minha cabeça, nos meus cabelos, nunca foram cortados. Se eu cortar, realmente agora minhas forças se vão. E aí Dalila corta o cabelo, chama os filisteus, eles pegam Sansão, amarram Sansão, levam ele para Gaza, faz ele de animal de carga, ele fica lá rodando como se fosse um animal de carga, arrancam os olhos dele. Mas veja bem que antes de arrancar os olhos físicos, já tinham sido arrancados os olhos espirituais. Sansão já não estava vendo nada. E aí ele serve de bobo da corte para os filisteus. Então é isso que acontece conosco, que estamos aqui, que sabemos os propósitos de Deus, a palavra de Deus, quando a gente começa a negociar os propósitos de Deus, quando a gente começa a baratear
as coisas do Senhor. Quando nós começamos a brincar, pecar e não sentir, como Sansão, lá no começo, pecava e não sentia mais nada. Estava nem aí. E aí então você vê que os filisteus, o Dagon, ele age da mesma forma sempre. O que tem acontecido na sua vida da mesma forma sempre? É isso que nós temos que prestar atenção. Então, Sansão, ele morreu precocemente, cumpriu os propósitos de Deus. No final da vida dele, ele matou mais filisteus do que antes, mas ele não precisava ter morrido precocemente, ele não foi chamado para isso, ele foi chamado para liderar um povo, para guerrear contra os filisteus, para ser vitorioso e para tirar o povo dele das garras do diabo. Foi para isso que ele foi chamado. Ele não foi chamado para ser, no final da vida, como bobo da corte, passando vergonha. Amém, amados? Mas aí a gente vê um homem, cabra macho esse. Esse tem que ter peito para falar não, do jeito que José falou. Vamos lá em Gênesis 39, capítulo 39. José, amados, totalmente diferente de Sansão. José não era dotado de uma força sobrenatural. José, ele não foi assim a mesma ascensão que Sansão. Ele foi vendido, né? Todos sabem que ele foi vendido pelos irmãos como escravo. Então, assim, ele não tinha perspectiva de vida. A perspectiva de vida de José era ser escravo. Mas ele tinha algo que poucos têm, temor do Senhor. E temor do Senhor não é, ai meu Deus, tem medo de Deus, não. Temor do Senhor é você aborrecer o pecado. É você aborrecer aquilo que aborrece a Deus. E você agradar aquilo que agrada o coração de Deus. Isso é ter temor do Senhor. É dizer não para aquilo que não agrada ao Senhor. E isso José tinha, ele era um homem de caráter. Então José, ele passou pelas mesmas provas que Sansão. As mesmas provas, quer ver? José 39, eu vou ler 39, 6. E ele foi vendido para Potifar, e Potifar deu a casa dele, tudo para José cuidar. Aí no versículo 6 diz assim: assim deixou ele os cuidados de José, tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma na sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém nessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, olha aqui, resposta de um homem de Deus, uma mulher de Deus. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. José teve um posicionamento totalmente diferente do posicionamento de Sansão. E a gente vê que ele passou pela mesma prova. Ela era insistente, ela queria ele, ela buscava ele, mas José, ao contrário de Sansão, ele evitava ficar perto dela. A palavra de Deus, ela é bem clara. Nós temos que fugir das tentações. O diabo a gente tem que enfrentar. Sai daqui, capeta, em nome de Jesus. Mas a tentação, tem que correr. Nós temos que ser como José, evitar as tentações. E aí diz aqui no versículo 11: um dia ele entrou na casa para fazer sua tarefa, e nenhum dos seus empregados estava ali. Então, assim, foi uma coisa esporádica. José não ficava vindo lá na casa dela toda hora. Quando ele sabia que ela estava lá sozinha. Nós temos que pegar esses posicionamentos. Ela o agarrou pelo manto, convidá-lo. Vamos, deite-se comigo.
Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. E cabra macho. Glória a Deus. Então, apesar da insistência da mulher de Potifar, José não se rendeu, José não negociou, porque José era um homem de caráter, José era um homem que temia ao Senhor. Isso é uma palavra para jovem só? Não. Uma palavra para jovem, para solteiro, para casado, para adulto, para adolescente. Porque, amados, problemas na área sexual, principalmente, elas não se resolvem no casamento. Muito pelo contrário, no casamento é que explode tudo mesmo. Esses problemas só são resolvidos com Jesus. Nós temos que buscar Jesus, confessar para Jesus, pedir perdão. É assim que se consegue a cura. Amém? Então, a tentação. Nós vimos que José era um homem que viu as coisas com os olhos de Deus. Nós vamos ver que José depois foi preso, mas depois ele foi governador do Egito. Não vou ler porque não dá tempo, mas enfim, ele foi governador do Egito, teve as honras de um homem de Deus, tudo aquilo que o Senhor deu em sonho para ele quando ele era criança se cumpriu no final da vida dele. E tudo que Deus falou para Sansão não se cumpriu, porque Sansão, ele negociou os princípios e os propósitos de Deus. Mas José, ele não negociou os princípios e os propósitos de Deus. Por isso ele teve visão, ele foi honrado. Ele se tornou governador. E quando veio a seca, a fome, o que aconteceu? José era o único que tinha trigo para abastecer as nações. Quem quer ser cheio do trigo de Deus? Amém? Quem quer abastecer as nações de revelação da palavra do Senhor? Nós temos que passar primeiro por esse teste da pureza. Todos dois passaram pelo teste. Um foi aprovado e o outro foi reprovado. Mas todo homem, toda mulher de Deus passa por esse teste. Nós temos que aprender com os posicionamentos de José, que correu, que falou não na cara da mulher, deixou capa, deixou tudo e saiu correndo, porque ele não queria negociar os princípios e os propósitos de Deus. Amados, a Bíblia, ela é viva. Essas histórias são para a gente aprender com elas. Não é para a gente ler, não, nós temos que ler, aprender, fazer igual o que a gente quer. E o que a gente não quer, correr, amém? Então, as tentações, lá em 1 Coríntios 10, 13, diz assim, que não sobreveio a vocês tentações que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando vier a tentação, Ele mesmo providenciará um escape para que você possa suportar. Então, o escape do Senhor, ele vem. Nós temos que suportar as tentações, porque o escape do Senhor vem. E como eu disse, quem tem posicionamento vive de vitória em vitória. Mas quem não tem posicionamento entra num ciclo de derrota, de cegueira espiritual, não consegue mais se levantar. Nós temos que ter posicionamento. E o que é uma tentação? A tentação, amados, é a proposta. A tentação é a proposta. O diabo, ele chega para você, homem e mulher de Deus, e te sugere algo. Porque para o mundo, ele não sugere algo. Para o mundo, ele chega e fala assim, fuma um crack agora, fuma uma pedra de crack agora. E a pessoa vai desnorteada e fuma. Mas para nós, não. Para nós, ele sugere algo. Então, isso é a tentação. Ele fala, por que você não faz tal coisa? Ou então ele chega, que vontade de fazer tal coisa. É uma sugestão. O que é o tentador? O diabo. E o que é cair na tentação? É dizer sim para as propostas. Isso sim é pecado. Dizer sim para algo que você sabe que desagrada o coração de Deus. Isso é pecado. Então, Martinho Lutero, ele diz que você não pode proibir um pássaro de voar na sua cabeça. Mas você pode proibir ele de fazer um ninho. Então, o que ele quis dizer com isso? Você não pode proibir um convite, uma sugestão, um e-mail, um WhatsApp. Mas o que você vai fazer?
com esse plup daqui para frente, aí você já pode. Aí já é problema seu. Aí já é algo que você vai definir. Se você vai dizer sim ou se você vai dizer não para aquela proposta. E primeira coisa, vamos aprender sobre tentação. Primeira coisa, você tem que reconhecer as suas tentações. O que é tentação para você? Por exemplo, o que é tentação para mim pode não ser tentação para você. Então, o que é tentação para você? A gente tem que se conhecer o que é a minha tentação. Por exemplo, a minha tentação é pornografia. Aí eu estou lá de madrugada olhando e-mail no meu computador. Né? Tá pedindo para cair. A minha tentação, eu namoro, sou tentada. Aí fica sozinho em casa com o outro. Então, assim, você tem que saber o que é tentação para você. Minha tentação é bebida, minha tentação é droga, minha tentação... O que é a tentação? Você tem que se conhecer primeiramente, para saber o que... Porque o diabo, ele te conhece. O diabo conhecia Sansão, ele sabia exatamente onde pegar ele. O que é a sua tentação? Segundo, outra coisa. Por exemplo, a gente lê, falei dos casais de namorado. Licença, gente, eu vou ter que falar isso aqui. Por quê? Porque muitas vezes a gente lê a palavra de Deus e tem algumas palavras e a gente faz de bobo. Assim, o que será isso? E passa correndo. Mas aí hoje eu vou trazer aqui explicadinho para a gente não ter mais desculpa, amém? Então, por exemplo, quando a palavra de Deus dizer fornicação são casais solteiros que têm relação antes do casamento. A relação sexual, amados, ela é bênção para o casamento. O casamento. Fora do casamento, não. Amém? Lascívia. Não rola relação em si, mas o casal excita um ao outro. Às vezes está pensando que você não está pecando, mas está cometendo a lascívia. Concupiscência da carne são os desejos e os impulsos sexuais fora do controle, que te induz a pecar. Amém? Então, agora a gente já sabe tudo o que a palavra de Deus diz. E 1 Coríntios 8:18 diz assim, fujam da imoralidade sexual. E em Tiago 4:7, submetam a Deus, resistam e enfrentem o diabo. Algumas palavras dizem resistam, outras enfrentem. Então, mas tem gente o quê? Tentando fugir do diabo e resistir à tentação. Eu sei o que é a minha tentação. Não, mas eu consigo, eu sou forte. A igreja do Senhor está cheia dos heróis da fé, né? Eu sou forte, eu consigo a tentação. Não, mas a tentação a gente corre. O Espírito Santo, ele não está querendo heróis. Ele está querendo gente que reconheça as suas fraquezas e peça ajuda para Ele. Porque Ele pode nos fortalecer. Então, vamos pensando, o que é a minha tentação? O que o diabo tem me pegado, tem me tentado, tem me feito cair? Segundo, quando você é mais tentado? De dia, de noite? Qual horário que você é mais tentado? De manhã, de tarde, de noite? Onde? Onde você é mais tentado? No trabalho, em casa, no vizinho, no bar, no ônibus, na escola, no shopping, no cinema, na igreja? Muitas vezes a gente é tentado dentro da igreja. Amados, por exemplo, eu já ouvi muitos homens falando assim, nossa, a gente vai para a igreja, mas tem umas irmãs que usam as roupas, misericórdia. Amados, nós temos que poupar a tentação do próximo, amém? Um segredo aqui, por exemplo. Porque assim, tem meninas que têm um coração de princesa, querem encontrar um príncipe, querem achar alguém para casar, um homem de Deus, um homem que ama o Senhor, que preocupa com a palavra do Senhor. Mas aí o que ela pensa? O espírito de burrice, lá do espírito de cegueira, né? O cegueira espiritual que pegou Sansão. Ai, tudo que é bonito é para se mostrar. Amados, príncipe, quando olha para você com certas roupas, vai falar assim, até bonitinha, mas com essa roupa, misericórdia. Cheio da pomba gira, eu não vou passar nem perto. É verdade, então assim, a gente tem que emitir os sinais
que quer que se atraiam, é verdade. Você quer atrair quem? Aí você veste uma roupa, um palmo de saia, decote, blusinha, não sei o quê. Aí quer atrair um príncipe. Aí fala assim, eu só atraio cafajeste. Irmã, lógico que você só atrai cafajeste. Você só vai atrair gente que quer abusar de você, porque você se mostra todo. Tudo que é bonito é para se mostrar, mas para o seu marido, amém? Se guarda para o seu marido. Seu marido é alguém especial que Deus escolheu para você, e você vai poder mostrar, glória a Deus. Enfim. Aí fala assim, nossa, só atrai o homem que não presta. Lógico que só atrai o homem que não presta. Um homem que vai ter um ministério, um homem de Deus, um homem honrado, vai querer uma mulher desnuda do lado dele? Não vai. Não vai mesmo. Quer uma princesa. E a internet, já falei, né? Internet, ficar lá. Internet, outra coisa. Os homens, não é só homem não, eu já dei mulher também conversar isso comigo. As pessoas estão assim, não tem relação, né, fora do casamento, as pessoas solteiras não tem relação, mas aí, largou a relação? Não, larguei agora para Deus, não sei o que, eu só chego em casa, me viro lá sozinha. Amados, pornografia também não é de Deus. Desliga essa internet. Porque assim, quem só se vira sozinho, quem virou assim, os heróis da fé. Nossa, agora eu com minha namorada, santidade total, mas eu sozinho, só Jesus na causa. Então, isso também é pecado. Primeiramente, você não está vivendo no tempo do Senhor. O Senhor, Ele tem um tempo para todas as coisas, e o seu tempo não é esse. Amém? Então, quem está com você quando você é mais tentado? Seu amigo, colega de estudo, pessoa do trabalho, multidão, você está sozinho, está com a namorada? Tem que saber também com quem você está quando você é mais tentado. 5. Como normalmente eu me sinto quando eu sou tentado? Cansado, zangado, magoado, decepcionado, angustiado, deprimido? É após grandes sucessos que eu sou mais tentado? Eu sou mais tentado quando eu enfrento grandes lutas espirituais? Isso aqui é uma listinha, amados, peguei na internet. E a gente tem que se conhecer mesmo. Nós temos que saber quais são as nossas tentações, onde nós somos mais tentados, quando nós somos mais tentados, com quem nós estamos quando nós somos mais tentados.